Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 1º de abril de 2019, expediente, indicações números 230 e 231, ambas de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações números 232 e 233/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações números 234 a 236/19, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 142/19, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações números 237 a 239/19, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação número 240/19, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de lei do Legislativo PL 014/19, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Requerimento número 143/19, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações números 241 a 244/19, bem como requerimento número 144/19, todas de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol. Indicações números 245 a 253 e requerimento número 145/19, todas de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimento número 146/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei do Legislativo PL 015/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 255/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de lei do Executivo PS 019 a 021/19, todas de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Senhoras e senhores diretores, alterada a data da votação na Alesc, informamos a todos que a votação pela derrubada do veto do governador Carlos Moisés referente à emenda de R$180 milhões foi transferida do dia 3 para o dia 10 de abril de 2019. Continuamos a ressaltar que é de extrema importância a presença de todos, diretores, colaboradores, vereadores, lideranças, comunidade, enfim, precisamos mostrar a união da categoria. Somente assim, com a presença maciça das instituições, esperamos que os deputados e as deputadas votem pela derrubada do veto. Atenciosamente, Altamiro Bittencourt, presidente da AESC, Tércio Casten, presidente da FEOESC, e Hilário Dalman, presidente da FEOSC. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Farão uso desse espaço conforme o artigo 107 do Regimento Interno, solicitado pelos membros da Comissão de Obras e tempo cedido pelos vereadores Salésio Lima, Dailton Feuser, Edson Luiz do Nascimento, Ademir José Honorato, Júlio Kaminski, Diego Goulart, Marcos Meller, Giovana Zanetti, Júlio César Colombo, Antônio Manuel, Camila do Nascimento e José Paulo Ferrarese. Totalizando 40 minutos e 30 segundos. O superintendente regional de negócios Sul Serra da Casan, o engenheiro sanitarista e ambiental Gilberto Benedetti Júnior e assessor de relações interinstitucionais, o engenheiro Luiz Henrique Pellegrini, que explanarão acerca do serviço oferecido pela referida companhia. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre o plenário e tome assento à mesa diretora. Sejam bem-vindos a esta casa.
para dar início a esse trabalho, convidamos o vereador proponente, presidente da Comissão de Obras, o vereador Salésio Lima. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, cumprimentar aqui o Gilberto, superintendente da Casan, também o Luiz Henrique, sejam bem-vindos. Em nome da Comissão de Obras, eu queria agradecer a todos os vereadores que cederam o tempo para vossas excelências estar aqui nessa noite. Nós, da Comissão de Obras, gostaríamos que vocês explanassem todo o que está no conteúdo da Casan, e tem algumas dúvidas que estão pairando no ar, então essa casa quer esclarecer diante de todos os fatos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Em nome da Comissão de Obras, nós agradecemos a acolhida que tivemos lá, eu mais o vereador Dailton Feuza, que tivemos lá convidando o Gilberto, prontamente nos atendeu, então fiquem à vontade, Gilberto. Um abraço. Obrigado, Salésio Lima. Aproveito para agradecer o convite ao presidente da Câmara, Valmir D'Agostin, e estendo aos demais colegas aqui da mesa e os demais vereadores esse agradecimento por estar vindo aqui, poder debater um pouco sobre o sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário de Criciúma. Momento oportuno para a gente estar discutindo, né, esses temas. Saneamento em Criciúma, um tema que está bastante em evidência aqui no Brasil, em Santa Catarina, e devido a alguns fatos aqui no município. Casan, como todo mundo sabe, é responsável pela coleta e tratamento de esgoto e a distribuição de água em Criciúma, em toda a região. Tá? Eu também venho aqui falar não só como superintendente regional da Casan, mas venho como cidadão de Criciúma, nato daqui, sou nascido em Criciúma. Então é um sentimento também de quem é daqui da região, quem é de Criciúma e quer o melhor para a cidade. Além disso, eu também venho falar em nome de 225 funcionários da Casan, que estão apreensivos com toda essa situação gerada, né? A tentativa, na tratativa talvez, um rompimento do contrato de programa que existe entre a Casan e o município de Criciúma, além dos demais municípios da região. Mas hoje a gente vai tratar de Criciúma. Também acho oportuno, em outra oportunidade, a gente discutir um pouco mais do saneamento em si, né, que não é só água e esgoto, também passa pela drenagem de águas pluviais, problema que a gente tem constante aqui no município de Criciúma, coleta dos resíduos sólidos e do controle de vetores. Criciúma é abastecida pela Casan, são abastecidos pela Casan 214 mil habitantes com água tratada e 63.500 habitantes são atendidos com um sistema de coleta e tratamento de esgoto. Isso é um dado que precisa ser elevado justamente porque a Organização Mundial da Saúde, ela entende, através de estudos, que cada real que a gente investe no sistema de esgotamento sanitário, ou água, ou drenagem, ou lixo, ou vetores, né, que seriam saneamento ambiental, e reverte em R$ 4,3 em saúde. Então, é uma economia que gera para o município esse investimento. Então, não é só pontual, assim, vamos fazer rede coletora de esgoto, a gente está tendo um ganho ambiental, um ganho em saúde, né? Quando a gente fala de saneamento, a gente fala em saúde. Para a gente contextualizar o sistema de abastecimento, vou começar pelo sistema de abastecimento sistema de esgotamento sanitário de Criciúma. Existem várias obras em andamento aqui no município, né? Eu vou entrar um pouco nessas obras, já porque a comissão que pediu foi uma comissão de obras, para vir aqui falar de obras que a Casan tem no município, e depois eu vou contextualizar em outros assuntos, inclusive a parte do balanço, último balanço anual da Casan. Tá. Investimentos em esgoto que a gente tem no sistema de tratamento de esgoto são obras que já estão em andamento aqui, e algumas que ainda vão vir a ser lançadas no município. Nós temos ali o sistema de esgotamento sanitário da Grande Próspera, uma obra em andamento. O valor dessa obra é R$ 55.590.000. A previsão de conclusão dessas obras ela está para dezembro de 2019, tá, final desse ano.
Há uma parte dessa obra que ainda precisa ser licitada, que é o emissário final de esgoto, que pega ali na geral ali da... esqueci o nome da rua ali, mas ali na Vila Selinger, né? Isso, São Cristóvão, obrigado, vereador. Essa obra, ela ainda está esperando a liberação da Caixa Econômica Federal, justamente pelo impasse que está tendo com o município. São um valor razoável, 4 milhões de reais do montante total. Então, está esperando a liberação da Caixa para a gente poder licitar essa obra e dar um encaminhamento. A previsão dela é a conclusão de novembro de 2019, se não houver nenhum atraso. Das redes do sistema de esgotamento sanitário da Próspera, faltam 2 quilômetros só de redes, tá? E a estação de tratamento de esgoto, que fica lá na Vila Selinger, ela está com obras em andamento, prazo de conclusão é final do ano. Nós temos também o sistema de esgotamento sanitário, que em vias de início, que seria o São Luís e Michel, como o ex-prefeito Paulo Meller falou na semana passada, essas obras elas estão dependendo da liberação da agência francesa do financiamento para execução, tá? São 16 milhões de reais para investimento no sistema de esgotamento sanitário de Criciúma. Então, também, por causa desse impasse criado em torno do contrato de programa de Criciúma, essa obra, ela está, não vou dizer que congelada, né? Meio que congelada no momento. Há ampliações no sistema já existente aqui, o sistema central do esgotamento sanitário de Criciúma, em torno de 1.300.000 reais, são 5 quilômetros de rede em andamento, que também o prazo de conclusão é final desse ano. Tem obras que ainda que estão por vir, né? Obras do canal auxiliar, a gente vai ter que fazer um remanejamento de redes no canal auxiliar do esgoto, justamente para adequar as redes existentes, né? Devido ao rebaixamento do canal, 1.600.000 reais. Tá? Essa obra está em licitação, esperando, ela já está o contrato a ser assinado, mas esperando também essa definição com a Prefeitura Municipal para assinar esse contrato e dar o seguimento nessa obra. ProSanear, nós temos algumas estações que foram absorvidas pela Casan, que são eram da gestão de Criciúma, né, um programa antigo do governo federal, ProSanear, de caráter social, são 2.114 ligações, que não há cobrança de taxa, a Casan tem esse sistema sob sua conduta, então a Casan faz todo o apoio, precisa fazer um investimento agora também, que a gente já tinha sido levantado, de mais de R$1 milhão para adequar todas essas estações que existem. Sistemas de bombeamento, a Casan está investindo em sistemas de bombeamento de esgoto aqui em Criciúma, R$1.300.000. Essas são obras menores, né? Não tão grandes como as anteriores fazem, mas também são relativamente importantes. A aquisição de uma centrífuga para deságua de lodo mais eficiente para a estação da Santa Luzia, estação de tratamento de esgoto, R$1.050.000. Coleta, transporte e destinação do lodo, porque no fim a gente tem que, né, garantir que seja feita uma disposição adequada de todo o lodo tratado, então com isso a Casan já gasta também por ano mais R$1.184.000. O programa Se Liga na Rede, um programa da Casan que visa com que todas as ligações feitas num sistema de esgotamento sanitário elas sejam finalmente atendidas, né? A população entenda que precisa fazer a ligação, que isso é um ganho ambiental, é um ganho de saúde. Então a Casan gasta por ano mais um montante de R$400.000 para conscientizar a população que é necessário isso, através de fiscalizações junto com a vigilância sanitária. Foram feitas adequações também no sistema de Santa Luzia, em torno de R$3.500.000. Isso é um geral do que está acontecendo em Criciúma no momento na parte do sistema de esgotamento sanitário. Tá. Eu quero entrar agora no sistema de água. O sistema de água, o Paulo Meller levantou um ponto muito importante aqui na semana passada, que seria a ampliação da estação de tratamento de água do São Defende e principalmente a execução da adutora de água bruta que vem lá do Picadão, tá, até a ETA, justamente para aumentar a demanda
de água bruta na estação e principalmente para a gente eliminar uma rede antiga de 600 milímetros feita em fibra, que é a que gerou até pouco tempo atrás um problema bem grave na cidade de desabastecimento por quase 48 horas, pelo rompimento dessa adutora, né? Inclusive eu trabalhei nessa obra. Então, a adutora em si, a obra dessa adutora, ela requer um investimento inicial de 14 milhões e 500 mil reais, tá? O prazo de execução dessa obra é 1 ano, tá, previsto pela engenharia, e os materiais custariam mais 2 milhões e 500 mil reais. Esses materiais já estão adquiridos, só esperando o trâmite da licitação para a gente poder executar a adutora. Além disso, a necessidade de ampliação da ETA São Defende em 500 litros, né, o planejamento é para 500 litros, não que a gente vai executar de imediato toda essa vazão. É uma obra que vai levar em torno de 2 anos, aí em 2 anos a gente precisa estar com ela pronta, tá licitada e pronta. Isso por quê? Porque a Casan, ela trabalha com planejamento. Então, um planejamento a longo prazo. Em 2003, 2004, foi feita a primeira grande ampliação na estação de tratamento de água do São Defende, tá? Ampliando em 200 litros a vazão existente naquela época. Dentro desse planejamento, em 2011 e 2012, a Casan executou o reservatório pulmão, a gente chama reservatório pulmão justamente por ele fazer uma função de suprir a necessidade de outros reservatórios aqui dentro do sistema de tratamento de distribuição de água de Criciúma de sistema integrado. Tá? Esse reservatório ele tem 10 milhões de litros de água, então o reservatório é o maior reservatório da Casan em Santa Catarina, contando como um reservatório só. Dentro desse planejamento, então, viria essa nova etapa, 2020 e 2021, ampliação da estação e incremento na vazão de água bruta, né, vindo da barragem do Rio São Bento com a execução dessa adutora. Então, assim, não é um momento oportuno lançar isso agora. Isso já vinha de um planejamento da Casan. A Casan nunca trabalhou com prazos curtos. A gente sempre pensa lá na frente o que é necessário, aporta os recursos para poder fazer essas obras e daí, no momento certo, a gente executa essas obras. Tá? Dentro desses investimentos de água, a gente tem uma adutora na linha ANTA também, depois das obras ali de terraplanagem e drenagem que estão sendo feitas pela Prefeitura Municipal, inclusive com repasse da Casan, depois eu vou entrar nesse assunto, no valor de 200 mil reais. Tá? Há algumas melhorias a curto prazo que precisam ser feitas para a adequação do sistema, isso já foram identificados pela engenharia e já estão em processo de projeto e licitação, se for o caso, que é melhoria nos sistemas de bombeamento do São Simão e Mina do Toco. Muita gente fala que aqui o sistema ele seria barato por ser todo por gravidade, né? Talvez por um desconhecimento. Na verdade, a gente tem 27 sistemas de bombeamento em Criciúma, então não é um sistema todo por gravidade, justamente porque se a gente entrar na parte da hidráulica, a gente vai saber que há perdas de carga no sistema, na distribuição de redes, e essas perdas de carga fazem com que seja necessário esses recalques. Tá? O Alto Pinheirinho e Jardim Angélica também precisam de investimento para ter o abastecimento de água, então já tem projetos, né, para ampliação da rede até esses locais e construção de reservatórios. Algumas substituições de adutoras principais em Criciúma para aumentar a vazão são necessárias para levar mais água aos bairros distantes. Criciúma cresceu muito e essas adutoras precisam ter investimento de curto prazo. A quarta linha é uma região que eu acredito que mais cresceu aqui em Criciúma, então está no limite do abastecimento. É preciso fazer um investimento de curto prazo para a gente aumentar o abastecimento lá na quarta linha, melhorar a reservação também. Alguns já foram feitos, né, uma adutora nova foi feita até ali na linha da Nightson. Então, assim, água tem, a gente precisa só adequar mais algumas partes das redes ali locais para atender essa demanda. Aí, muita gente pergunta, né, mas para que vai ampliar a estação se Criciúma tem um índice de perdas em torno de 50%? Então, 50% o pessoal anda falando, né? 50% da água aqui vai fora, é jogada fora. Na verdade, é até um equívoco por desinformação. Criciúma, ela possui um índice de perdas, né? Claro, como todo sistema,
Esse índice hoje ele está em 33,22%, mas não é. A gente tem que entender que perdas não são só as perdas, a água que está aparecendo lá, que está vazando. É uma coisa mais complexa, né? Como o Paulo Meller falou na semana passada, precisaria de algum tempo para a gente explanar sobre perdas, que é um assunto complexo, envolve muitos fatores. Resumidamente, eu vou só dividir as perdas em 2 tipos de perdas. Existem as perdas físicas, que são as perdas realmente que acontecem, a perda de água, né? E as perdas comerciais, que seriam fruto de fraudes nos hidrômetros, gatos de água, leituras incorretas. Tá? Dividindo entre esses 2 tipos de perdas, a gente tem que as perdas físicas no sistema de Criciúma hoje estão em 16,61%. É um nível excelente de perdas. Tá? Não há como tu ter 100% de água distribuída, água tratada e distribuída lá na frente. Então, porque são muitos fatores que são relevantes. Para o pessoal ter uma noção, em Criciúma existem 1.132.000 metros de redes. Então, é uma coisa muito complexa para tu conseguir zerar o índice de perdas. E temos as perdas comerciais por causa das fraudes, né? Principalmente pelos bairros mais carentes, onde é difícil a gente ir lá fazer um corte, tirar um gato, né, essas coisas. Então, gato de água, para quem não sabe, né, que é o furto de água. Eu falo em gato, daí vão achar que é gato. O gato de água, né, que a pessoa faz a ligação clandestina, na verdade, né. A gente usa muito esse termo, mas é a ligação clandestina. Então, esse índice está em 50%. Então, 50% comerciais sim, mas as físicas estão em 16,6%. Então, a média desses 2 índices, que é o que é relevante, seria 33,22%. Né? E num sistema tão complexo como é o de Criciúma, esse é um índice muito bom. Vocês podem também perguntar, se existe uma meta no contrato de programa. A meta do contrato de programa para esse ano seria 29,2% o índice de perdas. Mas, nós temos alguns fatores que influenciam nesse índice de perdas. Um deles, a implantação do sistema de esgotamento sanitário, são obras de intervenção nas vias, né, da cidade, e eles causam muitos acidentes, o rompimento de rede, o rompimento de ramal, e isso acaba agravando esse número aumentando esse índice de perdas. Então, se não houvessem as intervenções do sistema de esgotamento sanitário, provavelmente nós estaríamos muito abaixo desse índice, né? Mas isso é fruto também de uma política da Casan de combate às perdas. Nós temos equipes que o geofone é um equipamento que é usado para escutar o som no solo, então a gente faz identificações, varreduras na cidade, a fim de encontrar esses vazamentos ocultos, que são os que não aparecem, porque os que aparecem são fáceis, a população informa a rádio, chega na Casan, e a Casan num tempo hábil vai lá e faz esse reparo. Mas os vazamentos ocultos não. Eles precisam ser identificados, e aí com tecnologia, e aí a gente consegue fazer essa redução nessa parte física, tá? Quanto às perdas comerciais, nós temos uma política muito forte agora de hidrometração, uma hidrometração mais eficiente. Hidrômetros também, se a gente for entrar no assunto hidrômetros, a gente vai ver que ele é muito mais complexo do que simples um medidor. Existem tipos diferentes de hidrômetros para cada situação. Então, se a casa consome pouco, é um tipo de hidrômetro, se é uma edificação, é outro tipo de hidrômetro. Então, essa política é importante para fazer a redução nesse índice comercial. E, principalmente, combater o furto e a fraude, né? Que é sabido que 20% dos hidrômetros existentes no município são fraudados de alguma maneira. A gente tem um sistema de supervisão também da Casan, que até eu convido todos os vereadores se quiserem conhecer, que ele faz remotamente o monitoramento de todo o nosso sistema integrado aqui de Criciúma, então, tanto Criciúma quanto os municípios adjacentes. Então, a gente identifica qualquer problema no abastecimento imediatamente. Quando a gente identifica, a gente procura a causa e combate ela com mais eficiência. Então, também é uma ação da Casan para reduzir o número de perdas, aí no caso físicas, aqui no sistema integrado, tá? Além da troca de hidrômetros, como eu explanei para todos. Principais pontos no sistema de abastecimento de água seriam esses. Repavimentações. A Casan também tem uma política de repasse de valores aos municípios para repavimentações, principalmente em vias que a Casan tem interferência ou
por algum acordo, pela implantação do sistema de esgotamento sanitário, uma estação de tratamento de esgoto. É o caso do São Cristóvão, né? Como a Vila Selinger, ela está recebendo a estação de tratamento de esgoto da Grande Próspera, e foi feito um convênio para a repavimentação da rua São Cristóvão, onde a Casan está entrando com a terraplanagem, drenagem e a pavimentação em si, a pavimentação asfáltica. Um valor de R$ 6.795.000 para essa obra. Também nesse caminho, a Casan está repassando valores para a pavimentação da rodovia Leonardo Bialek, na linha Batista, mais R$ 5.350.000. Além de um repasse para o município, no Fundo Municipal de Saneamento, que foram previstos R$ 10 milhões para esse fundo, que é investimento em drenagens, ou outro assunto relacionado a saneamento que a Prefeitura entender melhor. São 10 milhões em 16 vezes de R$ 625.000. Tá? Isso em conformidade ao que dita a Lei Federal 11.445. Eu vou entrar um pouco no balanço anual aqui de Criciúma. Muito tem se falado em quanto que a Casan ela arrecada no município e acaba gastando aqui. Eu peguei o último fechamento, é o ano de 2017, tá? O 2018 ainda não está concluído. Então, dentre esses serviços que a Casan presta no município, a arrecadação, ou seja, as receitas do ano de 2017, elas somaram 85,6 milhões de reais. Tá? Desses 85 milhões e 600 mil reais, de despesas no sistema, na operação desses sistemas, foram 54 milhões e 300 mil reais. Só que a Casan fez alguns investimentos, né? Fez grandes investimentos no município, independente da arrecadação, e a Casan trabalha assim, justamente por ter contrato de programa com os municípios. Ela faz um aporte maior de recursos no início do contrato de programa para atender às demandas do município, do contrato de programa, através do estudo físico, financeiro e técnico. Então, neste ano também foram investidos aqui no sistema mais 67 milhões e 400 mil reais. Então, o fluxo líquido disso tudo aqui gerou um déficit de 36 milhões para a Casan no ano de 2017. Então, muito se fala do subsídio cruzado, né? Municípios grandes custeiam municípios pequenos, mas os municípios que têm contrato de programa, que a Casan é parceira do município e o município é parceiro da Casan, a Casan faz grandes investimentos para justamente atender esses anseios. Então, assim, no ano de 2017, a Casan teve um déficit de 36 milhões aqui no município. Tudo que arrecadou, ela ainda injetou mais 36 milhões aqui. A previsão para 2018, justamente por esse montante grande de obras, que ainda anda ao longo de 2019, é um reflexo disso, um déficit, novamente, nesse balanço anual, tá, para o sistema. Então, meio que cai por terra esse argumento, né, do subsídio cruzado. Isso até existe, mas aqui na região não. Eu queria complementar dizendo que a Casan está aberta ao diálogo, né, isso é muito importante, a gente discuta, a gente debata e informe principalmente a população para ela ter opinião própria, né? Saber o que é melhor para o município. E esse é o intuito da Casan. As portas da superintendência estão abertas para qualquer um que queira me visitar, queira conversar e entrar um pouco mais a fundo nesses valores. Tá? É uma gestão nova da Casan, é uma gestão técnica que busca, além de tudo, atender os anseios do cidadão, né? Das prefeituras, mas sem nenhuma interferência política. A gente quer realmente, com essa nova gestão técnica, que são funcionários de carreira, alguns funcionários cedidos de outras instituições do Estado, mas sem interferência política que existia até então, que botava em detrimento alguns municípios por ser de partidos opostos. Então, a proposta da Casan é nova, é uma proposta que está andando há um pouco mais de 30 dias, né, com essa nova gestão, mas é de identificar os problemas,
trazer soluções e realmente fazer o que for necessário, não ter mais essa interferência que existia. Isso com transparência, tá? A gente vai ser muito transparente daqui para frente, tudo que for solicitado à Casan vai ser atendido, porque justamente tendo essa transparência a gente pode provar que as coisas, né, elas estão andando para o rumo certo, com eficiência e qualidade também. Porque é muito importante a gente atender o cidadão com um serviço de qualidade e eficiência para a gente não ter um desperdício de recursos públicos, porque nós estamos falando de recursos públicos. Casan é uma empresa sem fins lucrativos, então todo o recurso que ela arrecada, ele é revertido para o Estado de Santa Catarina de alguma maneira, na parte de saneamento, água e esgoto. Né? Eu acho que é isso. Aí eu deixo aberto para perguntas. Né? Obrigado também pelo convite mais uma vez. Nós vamos abrir o questionamento. O primeiro inscrito é o vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, Gilberto, Luiz. Muito obrigado pela presença, para a abertura, para esclarecimento, não só para nós aqui, como para todos que estão aqui acompanhando e até em casa também. Essa discussão, na verdade, ela estava muito presa ao passo, no ping-pong, né, Estado e vocês e o município, né? Bom, a gente, rapidamente, trouxemos esse assunto para cá, para ser discutido aqui na Câmara, começou já o assunto a semana passada, né? E aqui que é a Casa do Povo, né? Enfim, e hoje estão vocês aqui também. Né? E, assim, nós temos muitas preocupações, né? E também, na semana passada, houve preocupações muito grandes. Hoje aqui você até deixou um pouco mais clareado, porque realmente você está falando em nome da gestão, né? Lógico, vocês estão aqui, são região da Casan, vocês estão aqui para dar esse esclarecimento. Agora nós temos que, de repente, pedir para que, né, esse impasse, agora para nós ter aquela certeza aqui, ficar tudo guardado, registrado, né, para que, de repente, o prefeito venha até aqui, né, de repente falar para a mesa aqui, para, de repente, convidar o prefeito para vir defender a ideia dele aqui, já que tem essa defesa do rompimento, né, as duas partes. Vamos supor, não adianta eu chamar alguém a nós chamar alguém que faz assunto SAMAI em outro município. Ele vai defender aquilo que ele fala. Nós temos que defender essa ideia agora aqui. Municipaliza ou não, e quem está com essa bola é o prefeito. Né? Ele pode ter suas razões, de repente ele pode ter a razão nisso também. Por isso que a gente tem que ouvir. E quando se fala aqui, fica registrado, tudo muito bem colocado. Né? Por fim, para depois de tudo isso, até o prefeito vindo aqui, nós fazermos aquela grande audiência pública para externar, né? Até já pedi a semana passada, peço hoje para que, de repente, nós, na sequência, tenhamos uma audiência pública para, afinal, deixar tudo em panos limpos, né? Porque nós estamos aqui para isso, na verdade. Então, uma pergunta só, esclarecimentos, né, que eu fiz agora, e agora sim, com esse impasse atual que está tendo aqui, continua ou rompe, isso pode, de repente, daqui a pouco, né, agora eu pergunto porque você é o gerente, pode daqui a pouco romper parar esse serviço, contrato do São Luís, que ainda não começou, não foi assinado, lá da Selinger, aquela região lá, a pavimentação, e fazer ao término, você falou que falta 2 km ainda. E por fim, você tem como de repente essas condições, eu já vi que vocês fizeram uma proposta, a gente ouviu pela mídia, no caso, que vocês já ofereceram 5% de retorno de royalties. Tem esse estudo, tem como de repente verificar essas maneiras para dar, porque nós não estamos, eu não estarei aqui para aprovar um projeto no município que de repente vai talvez mudar se não tiver nenhum benefício às comunidades, né? Então por isso que eu faço essas perguntas aqui, fiz as colocações anteriores inerentes ao nosso trabalho aqui, que na verdade é dar visibilidade para as pessoas que estão em casa e aqui acompanhando. Muito obrigado. Isso aí. Bom, primeiro eu queria deixar claro que, independente do que acontecer aqui na frente, a Casan vai continuar prestando serviço à população de Criciúma, até que esse impasse seja resolvido, mesmo que judicialmente, e vai tentar, dentro dessas novas premissas da empresa, melhorar os serviços, tratar com mais qualidade, eficiência e comprometimento aqui na região, tá? Que ela sempre teve. Em relação aos recursos, o impasse, né, desse andamento de obras, provavelmente vai haver alguma paralisação de obra, porque a Casan, né, mediante a esse impasse, né, e se ele for para uma briga judicial, isso pode acontecer de levar um tempo maior
do que se espera. Então, hoje a gente sabe que, juridicamente, há possibilidade de inúmeros recursos. Então, até que se resolva essa situação, pode passar 1, 2 anos, a gente sabe que o prefeito não está mais aqui, por a Casan ter o financiamento custeado por algumas agências do exterior, agência francesa e agência japonesa, ela acaba, não seria nem a Casan que interferiria nisso, essas agências de financiamento, elas interfeririam justamente para preservar, né, os seus investimentos, porque ela está fazendo investimento de grande porte, que são 2 bilhões de reais arrecadados em Santa Catarina, pode ser que se reflita em outros municípios isso também, né, por gerar um impasse aqui. Então, há a possibilidade. O Paulo Meller deixou claro que a agência francesa, ela disse para não licitar a obra do São Luís Michel até que o impasse fosse resolvido. Então, são 16 milhões de reais que estão congelados, não podem ser mexidos, essas obras não podem andar, né? Infelizmente, se a gente fizer uma conta simples, esses 16 milhões, se eles fossem investidos, a gente teria 64 milhões economizados em saúde. Pela Organização Mundial da Saúde, pelo dado que ele tem, né, que R$1 investido, ele poupa 4 em saúde. Então, não é só não fazer o esgoto em Criciúma, eu acho. Eu acho que é muito importante fazer justamente pelo ganho ambiental que tem, o ganho de saúde que tem. Tá? A segunda questão ali em relação aos royalties, ali a negociação, o prefeito solicitou 7% e redução da tarifa de esgoto, né, em 40%. A primeira tratativa lá em Florianópolis foi oferecida com base numa regulamentação que está em trâmite público na Aresc, consulta pública, que ela prevê, assim que homologada, um repasse de 5% para um Fundo Municipal de Saneamento, né, da arrecadação bruta, para todos os municípios que tiverem contrato de programa com a Casan. O prefeito não aceitou, né, e informou que rompeu o Caresc, inclusive. Diante desse fato, não foi possível chegar a um consenso em relação ao valor da tarifa, porque pela 11.445, quem dita esses valores para as tarifas nos municípios seria a agência reguladora. Então, como Criciúma não tinha mais uma agência reguladora, a Casan não pôde avançar nesse assunto. Ficou marcada uma nova reunião para a Casan fazer uma análise técnico-financeira no contrato de programa para ver o que ela conseguia, então, melhorar em relação ao repasse de recursos, né? Muita gente fala royalties, mas na verdade é um repasse dos recursos. Então a gente teve a reunião no dia 14, onde alguns vereadores estavam presentes, inclusive. Foi chegado a um valor de 7% de repasse, onde 5% seriam Fundo Municipal de Saneamento e 2% para pavimentações. Tá? Isso dá em torno de R$550 mil para a Prefeitura de Criciúma por mês para executar obras de drenagem ou controle de vetores, como eu falei, o lixo, dessa parte de saneamento. E da pavimentação, daí sobrariam ali R$400 mil para essa parte e R$150 mil para fazer obras de pavimentação na cidade. O prefeito ainda insistiu na questão da redução da tarifa de esgoto, justo, né, uma reivindicação, só que sem agência reguladora, sem que se definir a agência reguladora, não é possível se discutir nenhuma tarifa no município. Então, primeiro passo, o que a Casa está esperando? Definição da agência reguladora, para a gente poder passar os nossos custos operacionais, eles fazerem um estudo e chegar num ponto de dizer, não, R$30, R$44, mas com base no que é custo operacional e custo de investimento aqui, o que são os investimentos, né? Se eu fizer uma conta rápida aqui só para a gente ter uma noção disso, muita gente fala, o SAMAI cobra R$30 e a Casan cobra 44. Se aplicar isso aqui em 2017, o R$30 faria com que a arrecadação da Casan caísse para 55 milhões aqui no município, se fosse essa taxa. Ela gastou 54.295. Como é que ela conseguiria fazer algum investimento no município? Cobrando R$30. Não sobra dinheiro. Não tem como pagar um financiamento. Então, assim, municípios onde a gente tem consolidadas redes de esgoto, 100% de esgoto, água 100% abastecida, é simples reduzir a tarifa, porque é um custo apenas operacional. Pode-se cobrar R$30. Só que no município de Criciúma hoje, infelizmente, nunca houve a política de implantação de redes coletoras de esgoto, sistemas de tratamento, e a gente precisa fazer isso, né, para reduzir depois o custo lá no postinho da saúde,
que o pessoal toma uma água imprópria, ou o pessoal tem contato numa água de má qualidade aí no rio e acaba pegando uma doença. Próximo vereador inscrito é o vereador Zairo Casagrande, que também está cedendo seu horário político. Tempo em horário político. Senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, aqueles que nos acompanham pela rede social, nós estamos fazendo aqui uma conta de mais e menos, de vantagens e desvantagens de trazer o SAMAI para Criciúma, já que tem um projeto nesta casa para a implantação dessa agência. Então, percebe-se que neste momento nós temos dois problemas já. A suspensão do financiamento da rede de esgoto pela FD, São Luís e Shell. Isso é um prejuízo real de hoje. Segundo, a suspensão do financiamento da Caixa para o emissário da Vila Selinger, que vai ligar a Próspera à ETA. Então, a ET. Então, nós temos dois prejuízos, dois contras hoje. Então, essa insegurança jurídica, ela já tem um resultado real hoje, este debate. Nós temos que saber se isso vale a pena. Então, vou fazer um contexto e depois eu tenho 3 minutos e meio para perguntar. Esse contrato programa da Casan, ele foi assinado, então, pelo atual prefeito. Certo? Clésio Salvador. Então, ele conhece bem o contrato, porque foi ele que assinou. Esse contrato previa que até o ano passado a Casan teria que investir 50 milhões em Criciúma. Investiu o dobro. Segundo a fala do ex-prefeito Paulo Meller, não há nenhum motivo técnico ou jurídico para esse rompimento e a Casan não perdeu nenhuma disputa jurídica. Então, nós temos diante de uma situação que pode terminar no judiciário, vereador Júlio Colombo, e no judiciário pode se alongar. Então, vamos lá. Morro da Fumaça, trocou porque terminou o contrato. Caçador, terminou porque terminou o contrato. Mudou, né? Mafra e Araquari tentaram romper o contrato e perderam a disputa com a Casan. Foram passados dados aqui de esgoto, onde o SAMAI opera. Joinville tem 31%, Blumenau 43%, Itajaí 25% e Tubarão com 10 anos de privatização, 0% de esgoto. Foram passados dados onde a Casan administra. Florianópolis tem 64% de esgoto. São José 51, Chapecó 51, Rio do Sul 51. Criciúma atingiria, se o São Luís e o Michel, vereadora Giovana, ficar concluídos, 60%. Então, é fato, se a agência francesa suspendeu o financiamento, se a Caixa Econômica suspendeu o financiamento, nós já estamos em momento de insegurança jurídica. É fato, meu superintendente? Bom, quanto ao segundo perigo que nós temos, então a saturação da estação de tratamento de São Defeito está prevista para 2 anos. Quem é que vai se responsabilizar se faltar água em Criciúma daqui a 2 anos? Ainda não deu 3 minutos e meio, meu operador. Então, quem é o responsável por essa ampliação? No caso de rompimento do contrato, quem fará a ampliação da estação de tratamento de São Defeito? Está lá a tubulação, já está paga. É sensato correr todos esses riscos nesse momento? Eu pergunto para todos. A paralisação das obras de esgoto da Próspera, Michel e São Luís, quem irá assumir essa responsabilidade numa eventual disputa jurídica? Quem irá assumir a responsabilidade pelo provável desabastecimento da nossa cidade? Então, é do bom senso, senhores, e aí agora vem a minha pergunta. Vereador, bem objetivo, que tem outros vereadores inscritos. Perfeito. E precisamos também ouvir eles. Perfeito. Então, discutir um pouco mais, com mais de seriedade, profundidade. No mínimo, concordo com o vereador Ademir, tem que ter uma audiência pública. Esse é um assunto que começa aqui. E é da tradição, senhor presidente, esta casa sempre ouvir as duas partes. Então, está faltando trazer aqui o prefeito e ouvir a sua voz, porque até agora nós estamos escutando o piano de uma nota só. Então, esta casa precisa trazer a outra parte, assim como deveria ter trazido no caso da obra da Centenário e ainda não o fez. Então, a minha pergunta é: qual a avaliação de vocês desses 2 prejuízos de hoje, essas 2 suspensões, do ponto de vista da gestão
de vocês. O que Vereador, significa mais isso? uma vez, bem objetivo, e temos outros vereadores. Eu vou falar como cidadão criciumense. O prejuízo é enorme para a cidade. São recursos que já estão garantidos, são obras que são necessárias aqui para Criciúma, na área de esgoto, e principalmente no abastecimento de água. Então, não vou me estender muito. O prejuízo está aí. Eu acho que todo mundo tem essa visão, né? São obras paralisadas que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade e garantia da saúde aí da população. Próximo inscrito, o vereador Júlio Kaminski. O vereador Tita também está cedendo seu tempo, 3 minutos e 30. Boa noite a todos, senhor presidente, cumprimentar o Gilberto, o ex-presidente, todos que aqui estão presentes também. Eu vou procurar ser bem objetivo, senhor presidente, tá? Para a gente não se alongar muito. Mas, na realidade, existem algumas dúvidas, viu, Gilberto? Porque a Unesc deve ter se manifestado numa audiência que fez junto à União Mineira, falando que a nossa perda representava algo em torno de 42%, certo? Por sua vez, a Aresc se manifestou em torno de 38% de efetivamente perda. Eu estava dando uma observada muito rapidamente nos números do balanço 2017 da Casan e percebi que ela apresenta o resultado líquido negativo em 2017, 2,79%. Me chamou a atenção esse detalhe. O senhor apresenta aqui 54 milhões de despesas e por um montante de 85 milhões relativo ao faturamento, né, ocorrido com 67 milhões de investimento. O senhor está trazendo o balanço diferenciado da cidade de Criciúma, eu presumo que é o que o senhor tem em mãos. Isso, né? só de Criciúma. Eu gostaria de ter acesso a esses números de Criciúma efetivamente, até para uma análise efetiva do DRE, né, e conhecer efetivamente os números da cidade. Nós defendemos, né, que deve ser revisto a questão tarifárica. A Aresc teria apresentado em fevereiro do ano passado um levantamento efetuado pela Deloitte, né, que poderia se trabalhar em torno disso. E nessa análise da Aresc, até 7 metros cúbicos se estabeleceria o custo realmente operacional e poderia se fazer uma tarifação por conta de um consumo até 7 metros cúbicos, efetivamente. O que parece-me que 60% do total de consumidores do município está nessa faixa. Então, haveria uma redução drástica em relação a esses números e entre esse e até 20 metros cúbicos teria um acréscimo e dali para frente teria novamente uma redução também dos números. Então é importante essa contextualização toda, né? Você falou ali, porque como baixar, se fosse cobrar 30, nós daríamos um lucro muito pequeno e não haveria margem de investimento. Eu vejo também que o Banco Francês talvez seja o maior parceiro da Casan em Santa Catarina, pelo que eu observei ali entre o FEDIC, a Caixa Econômica Federal, entre outros investidores, né? Eu percebi pelos números que eu pude identificar muito rapidamente ali. Mas então a dúvida é essa, que essa casa briga, né, é que lá no consumidor, lá no cara que contribui, esse cara tem que ter uma redução. Esse tem que diminuir a conta lá na ponta. Né? É claro que existe uma cobrança equânime para todos no estado de Santa Catarina. E essa discussão, ela vai exatamente nisso. Quanto efetivamente, o próprio Ministério Público, ele não conseguiu apurar. Ele cansou de buscar informação e a informação não foi prestada adequadamente. Ao ponto do próprio Ministério Público fazer um levantamento, identificar a nível de Santa Catarina, que, ele concordou com os números apresentados. Ora, mas efetivamente não ficou claro até hoje a apuração efetiva de que esses números que são apresentados são verossímeis. Então essa que está o ponto, Gilberto, e você a gente espera que realmente tenha uma Casan transparente, aberta, sem qualquer tipo de política envolvida. Então, esses números que eu trago para o senhor, e que oportunamente eu irei discutir pessoalmente, o senhor me convidou para isso, e irei lá para conversar, então essa questão é que tem que ser efetivamente atingida. Nós estamos falando que o consumidor não aguenta mais pagar. Com certeza. Perfeito? E o preço do custo do esgoto, senhor presidente, eu vou finalizar, de 100%. Ora, eu acho que a questão está, antes de mais nada, estabelecer efetivamente o custo da água. Essa talvez seja a maior dúvida que repito,
repito, que o próprio Ministério Público não conseguiu apurar. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com o vereador Kaminski, tá? É necessário rever a tarifa. É necessário rever a tarifa localmente, por sistema. Cada sistema tem o seu custo de tratamento, operação e investimento. Essa é uma tarefa complexa. Seguindo nessa linha, a Aresc, que o vereador citou, ela tinha esse entendimento, 7 metros cúbicos, fazer uma tarifa diferenciada, e ela resolveu ampliar isso para uma tarifa que está em discussão, tá? Esse é um momento de discussão. Essa é uma resolução nova da Aresc que dita as novas tarifas para os municípios onde a Aresc ela trabalha, tá? Eles estão partindo da ideia que exista uma tarifa de disponibilidade do serviço, então seria uma taxa, como é feita pela Celesc, uma COSIP, que tu paga aquele valor e tu paga depois por metro cúbico consumido, um valor diferenciado, tá? Ela está em processo de consulta pública, provavelmente em junho desse ano ela vai ser homologada a resolução e em 30 dias a Casan pode aplicar nos municípios da Aresc. Tá? Como essa nova tarifa? Eu vou falar os valores que estão em discussão agora, mas eles podem mudar, porque, como eu falei, está em análise. Seria uma tarifa de R$30, tá? Pela disponibilidade do serviço. Então, quem tem uma casa fechada, quem não consome no mês, pagaria R$30. E, a partir daí, seria cobrado por metro cúbico. Tá? Por metro cúbico. Então, uma tarifa mais justa, que faz com que quem consuma mais pague o valor maior e quem consuma menos pague um valor menor. Hoje, até 10 metros cúbicos, todo mundo paga igual, né? Na Casan, R$44, com o reajuste vai para 46, em junho, quando entra essa tarifa. Então, passa de 46 para 30 e assim vai sendo cobrado por metro cúbico. Mas, assim, são valores que ainda estão em discussão, seriam R$2 um metro cúbico a princípio até 10 metros cúbicos. Depois esse valor sobe justamente para frear o consumo e ter a parte ambiental, né? Não ser só o gasto. Tá? Com a palavra o vereador Aldinei Portelec, que também está cedendo seu tempo de 3 minutos e 30. Não, já está. Bom, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, em especial o Gilberto e o Luiz Henrique, né, que acompanha o Gilberto. É importante essa discussão com relação a essa questão da Casan. Agora, vale lembrar aos colegas vereadores e às pessoas que nos acompanham que a Casan, ela diferente do que você falou, Gilberto, a Casan, ela é uma empresa pública de economia mista com capital aberto. Inclusive é regida pelas leis das sociedades anônimas, onde ela tem inclusive acionistas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então ela não é uma empresa pública sem fins lucrativos, não. No final, os investidores, eles investem porque tem lucro naquilo que ele está investindo. Ele não investe se não tiver lucro, né? Isso, pelo menos, ao que está no site da Casan, que ela é uma empresa pública de economia mista de capital aberto. Mas, efetivamente, Gilberto, até para não tomar muito tempo, a grande discussão e que se levantou toda essa questão, desde 2015, o vereador Júlio Kaminski tem falado, é a questão, efetivamente, do custo da água de Criciúma. Porque toda essa discussão está gerando, a gente entende todos os investimentos que a Casan fez e está fazendo e vai fazer dentro do município de Criciúma, mas a grande questão que envolve se resume o seguinte: o preço da tarifa da água de Criciúma está pesada para o cidadão criciumense. A Aresc não conseguiu apresentar até hoje para os vereadores e para a cidade de Criciúma qual é o custo efetivo da água de Criciúma. Quanto que se custa para tratar os 10 metros de água de Criciúma? Né? Nós sabemos do valor da tarifa. Né? Sabemos que a tarifa é 44 alguma coisa para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, acho que é 62, se não estou enganado. Agora, quando você ainda fala essa questão da criação da TBO, que é a tarifa básica operacional, para manter o sistema funcionando, o sistema funcionando, a meu ver, sem muito, simplesmente avaliando o que você falou, que seria cobrado uma taxa de R$30 para manter o sistema funcionando, e a partir disso seria cobrado o valor pelo consumo. Ao que me parece, se não mudar inclusive o custo da água, se a gente
fazer uma conta simples, sei que não é isso, mas se fizer uma conta simples, pega 10 metros cúbicos, divide pelos R$44 e pouco, vai dar R$4 e pouco cada metro cúbico. Então, se nós fizermos uma conta assim bem grosseira, vai acabar saindo ainda mais caro para o cidadão cristiumense, de repente, vai pagar R$50, de repente, o valor pelo seu consumo e assim por diante. Mas a minha pergunta é simples. Qual é o custo? Tu consegue dizer hoje qual é o custo da água de Criciúma hoje? Eu consigo dizer 2017, pode ser? Pelo cidadão. Na verdade, assim, é como tu falou, não é uma conta simples, né? São inúmeros fatores que levam a uma taxa que a gente tem que ter para manter o sistema. Em 2014, essas despesas somaram, 2017, desculpa, somaram 54 milhões de reais, né? Uma arrecadação de 85 milhões. Então, eu acho assim, voltando à questão da tarifa, eu acho que ela tem que ser estudada por local, mas aqui nós estamos hoje sem uma agência reguladora. Em Criciúma ela foi a Aresc, né, teve um contrato rompido por Criciúma, e esse impasse na definição da agência reguladora que vai estar atuando aqui, está gerando atraso nessa discussão, né? Nada impede que seja feito tudo. A Casan é a favor, a lei 11.445 é a favor, né? Levantar esses valores reais para o sistema de Criciúma e quem sabe cobrar uma tarifa diferenciada aqui. Não vejo problema algum. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Esse vereador está cedendo 3 minutos e 30 do seu horário político. Boa noite, membros da mesa, boa noite, Berto, boa noite, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, pessoal que nos assiste aqui, o Jefferson representa aí os funcionários da Casan, que tem que ser respeitado acima de tudo, e dizer o seguinte: a Casan está de parabéns a partir do momento que ela disse que vai fazer uma gestão pública transparente. Talvez aí esteja o pulo do gato, porque na realidade nós tínhamos uma agência que era uma vergonha, também culpa do município também, não vamos nos eximir, porque é o município que fazia a escolha. Nós chamamos a Aresc nessa casa aqui e ficamos imensamente envergonhados porque foi nos apresentado. E foi essa agência reguladora que teve o tempo todo à frente dos cálculos. Então nós estamos aqui discutindo se rompemos ou se não rompemos, e nós vamos agora, o município vai contratar uma nova agência reguladora que vai dizer efetivamente quais os rumos nós vamos tomar a respeito do custo efetivo. Vai que essa nova agência reguladora, escolhida por um município, chega e diga o seguinte: olha, os valores que estão sendo cobrados agora são justos. E aí? Agora, a partir do momento que ela diga, não, pode haver uma redução X ou Y, evidentemente que a Casan vai tomar essa medida. Então, assim, nós estamos discutindo, isso é importante, porque nós estamos expondo para toda a sociedade as dificuldades que nós tínhamos. Inclusive, nós estávamos numa reunião, Gilberto, não sei se você estava presente, que um antigo membro da Casan disse que os números que eram oferecidos para nós não eram números reais. E tinham diversos vereadores aí, entendeu? Então, tudo isso causa uma certa aflição, porque nós estamos na rua e nós ouvimos os consumidores sobre a qualidade de fornecimento de água. Então, está de parabéns a Casan a partir do momento que resolve ser transparente. Agora esperamos que isso seja efetivamente verdade. Com a palavra o vereador Jair Alexandre, também está cedendo o seu tempo, e também está cedendo o tempo o vereador Diego Goulart. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, boa tarde a todos, shalom a todos. Quero cumprimentar o Gilberto e quem o acompanha ali. Gilberto, você falou uma tarifa de R$30 para manter a torneira fechada sem uso. Hoje, em Jaraguá do Sul, Samay, que foi municipalizado há muitos anos atrás, ele criou uma tarifa básica operacional
que desde a captação até a torneira do cidadão, o preço operacional é de R$ 20,83. R$ 20,83. O custo por metro cúbico de água, de 1 até 5 metros cúbicos de água, é R$ 1,08. Você falou em torno de R$ 2,00. De 6 até 10 metros cúbicos de água, é R$ 1,83. Estou citando isso aqui, Gilberto, porque eu, particularmente, fui diretor do SAMAI, em Jaraguá do Sul, e sei que o custo da água pode ser muito mais barato, até porque o argumento, muitas vezes, da Casan, da própria Casan e outras empresas, é 100% a taxa de esgoto. A lei, é clara, é até 100%, não precisa ser 100%. O SAMAI cobra 80% da taxa de esgoto. Então, o custo da água em Jaraguá do Sul, juntamente com a taxa de esgoto, se torna barato até, né? Então, a minha pergunta é, se a cidade de Jaraguá do Sul, que tem totalmente diferente de Criciúma, que boa parte de Criciúma é por gravidade, e você falou sobre bombeamento, que é 27 pontos, em Jaraguá do Sul, o bombeamento lá é acima de 50% em lugares, e, no entanto, a tarifa de água é bem mais barata. Então, o SAMAI de Jaraguá do Sul, um exemplo para o Brasil, né, por cobrar uma taxa realmente muito barata, tanto a parte de água quanto ali no tratamento de esgoto. Queria eu que Criciúma fosse assim, né? Infelizmente, a realidade nossa não é essa. A gente precisa fazer investimentos, esses valores precisam ser avaliados pela agência reguladora, quem pode determinar, quem dera, né? Eu, como criciumense, a agência reguladora conseguisse fazer a avaliação de, vamos lá, Criciúma, o custo são R$20 e pode se cobrar 80 de esgoto, vou ficar feliz, né? Eu quero que isso aconteça. Infelizmente, a realidade, por ter uma visão técnica dos investimentos, do que a gente precisa fazer aqui, ela é um pouco diferente de Jaraguá do Sul, que já está consolidado, um município que há bastante tempo é SAMAI, que conseguiu fazer uma coisa diferenciada, até porque captou muito recurso por fundo perdido, né? Que não precisa fazer financiamento algum, né? Mas quem dera a gente chegue a esse ponto aqui em Criciúma, com a Casan, acho que com a nova gestão técnica, com a eficiência que a gente vai ter daqui para frente, a qualidade do serviço, quem sabe a gente reduz o custo, as despesas, né, operacionais, e consegue baixar a tarifa pela agência reguladora. Com a palavra o vereador Dailton Feuser, nós temos mais de 1 minuto e 30 cedido pelo vereador José Paulo Ferrares. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o Alessandro. Isso aí é um assunto que vai levar muito tempo, nós vamos ter que fazer uma audiência pública, mas uma coisa, a Casan tem que começar a pensar. Ela oferece um ROIT de 7%, mas nós começamos essa discussão toda, para baratear a água. E o consumidor não vem uma proposta concreta para aquele que nós começamos a brigar. Então, tem que se fazer uma proposta, não é de 5% nem de 7%, tem que baratear o preço da água, que essa é a discussão que nós viemos brigando. Por quê? Porque o consumidor é que vai pagar. A prefeitura ela não tem que ter o ROIT, esse ROIT tem que ser para nós que consumimos. Essa é a briga. Então, eu acho que tem que realmente a Casan começar a pensar em agradar aquele que consome. Obrigado, senhor presidente. Se cabe alguma colocação, só... Nós temos mais 2 minutos para as considerações finais. Tá. Então, eu acho que assim, vamos pensar, então... Bom, queremos baixar a tarifa, a gente quer baixar a tarifa aqui de Criciúma, da região toda. Temos que a gente tem que determinar uma agência reguladora, né? Para ela poder fazer o estudo e verificar o que é necessário. Esse é um encaminhamento primordial para a gente conseguir debater tarifa. A Casan, por si só, por lei, ela não tem como fazer nenhum ajuste. Queria, então, nesses minutos finais, agradecer mais uma vez o convite. Se precisar, eu venho em outra sessão aqui para a gente discutir mais esse assunto, que é muito importante. Tá?
E deixo a minha sala aberta a todos os vereadores que quiserem visitar ali a nova Casan, conhecer a nova estrutura da Casan. Faço um convite também para conhecer o sistema de Criciúma, um sistema bem complexo. A gente tem vários mecanismos tecnológicos para fazer um monitoramento, não é simplesmente vamos sair na rua aí fazendo serviço, não é assim que funciona. E eu acho que é isso. Obrigado, presidente. Queremos agradecer, Gilberto, pela Benedetta. Eu vou ceder, então, um espaço para o Pelé. Boa tarde a todos. Bem rapidamente, só gostaria de fazer um agradecimento todo especial a essa casa, ao vereador Salésio, à comissão que fez o convite, e dizer que nós estamos de uma forma muito serena, muito tranquila, de portas abertas para manter um diálogo. Eu acho que o diálogo é muito importante, porque quem sofre, na realidade, é aquilo que foi dito aqui, que é a população lá na ponta. Ela já paga pelo serviço e ela merece ter um serviço de qualidade. Então, essa é a nossa luta agora, para que nós possamos continuar fazendo um serviço de qualidade, porque esse serviço que nós prestamos, ele resulta na saúde da população. E mais rapidamente ainda, só fazer um pequeno alerta também, na questão quando se fala de rompimento de contratos. Para vocês terem uma ideia, nós temos, a Casan atende 195 municípios no estado. Até 2007, antes da lei 11.445, a lei do saneamento, a forma de contratação ela era diferenciada. Era convênios que muitas vezes eram frágeis juridicamente. A partir de 2007, com o marco, essa nova legislação, passaram a ter contrato de programa, com todo o embasamento jurídico para que se possa ter o investimento. Então, nós temos 34 municípios apenas no estado que já tem o contrato de programa. Então, nesses 34, já está o embasamento jurídico da nova legislação para garantir que a empresa possa fazer os investimentos necessários. Então, pessoal, agradeço muito aí a oportunidade, nos colocamos à disposição. Se precisar fazer uma audiência pública, se precisar fazer uma reunião técnica de trabalho, esclarecimento, nos tragam as dúvidas que nós vamos esclarecer de uma forma límpida e transparente. Obrigado. Gostaríamos de agradecer, em nome dos vereadores, ao Henrique e ao Gilberto, pela pauta tão importante para a cidade, e que aqui é o local dos grandes debates. E obrigado. A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Presidente, eu solicito a suspensão dos trabalhos por 2 minutinhos aqui na frente, menos que nós nos reunimos com os vereadores, rapidamente, por gentileza. A sessão está suspensa por até 2 minutos. Reaberto o trabalho. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Senhor presidente, em concordância com os vereadores, gostaria de solicitar, então, a dispensa dos pareceres da Comissão de Educação e bem como da Comissão de Fiscalização do projeto do PE, Projeto Executivo 018/19, que trata da regularização
dos letreiros, das licenças dos letreiros e a adequação dos já existentes e não proibir as franquias e também não penalizar os antigos comerciantes. Em votação, a dispensa do parecer do PE 018/19. Os contrários se manifestam. Se são favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito também a inclusão na pauta do PE 018. Em votação, a inclusão na pauta de hoje, do PE 018. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Solicita a dispensa de pareceres, conforme nós combinamos aqui com os vereadores, no PE 021, que trata de uma correção, na verdade, do projeto da Lei 7.409, aprovada nessa casa em 15 de março, que concedeu as viaturas, lá cedeu as viaturas da Polícia Civil. Houve um erro numa placa de uma viatura, nós gostaríamos de corrigir esse erro. Em votação, a dispensa dos pareceres do PE 021. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito também a inclusão na pauta do PE 021 de hoje. Em votação, a inclusão na pauta do PE 021. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Também em concordância com os vereadores, gostaria de solicitar a dispensa de pareceres do PE 020/19, que trata, na realidade, de uma correção na Lei 7.408, de 28 de fevereiro de 2019, aprovada nessa casa, que trata da dação em pagamento ao Hospital São José daquele imóvel, onde houve um erro de digitação na confrontação lá com os vizinhos. Em votação, a dispensa do parecer do PE 020. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço a inclusão na pauta. Em votação, a inclusão na pauta do PE 020. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Portelec. Quero agradecer aos colegas vereadores por aceitarem a dispensa dos pareceres, haja vista que nós sabemos que são projetos simples e que precisam de uma correção, então agradeço aos colegas vereadores pela compreensão. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, minha questão de ordem é solicitar que seja adiado por tempo indeterminado o projeto de minha autoria PL 001/2019. Em votação, adiamento do PL 001/19. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaríamos de registrar a presença de Anderson de Jesus, jornalista da Rádio Difusora, Mário César da Silva, servidor da Casan de Florianópolis, Gelson Gonçalves, presidente do Sindicato dos Comerciários, Aldacir Passos, membro do Sindicato dos Comerciários, Jailton Fernandes da Silva, diretor do Sindicato dos Comerciários, Silvana Pereira, jornalista do Jornal Livre, Luiz Carlos Ribeiro Beto, presidente do Bairro Lumina Brasil, Osmar de Menezes Filho, diretor do Bairro São Simão, Amaildo Roque, servidor do Sindicato do Comércio, e Marcelo Ramos, assessor do deputado Pedro Guzai. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Também, vereador, gostaria de comunicar o falecimento do empresário Gino de Aço da Içara. O empresário foi presidente do Hospital São Donato, uma pessoa de um empresário de muito desenvolvimento da nossa região, e por isso vou encaminhar uma condolência a toda a família em nome de todos os pares vereadores. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Requerimento número 139/19, de autoria do vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol. Assunto: envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe qual a previsão para a solução dos graves problemas existentes na estrutura da unidade de saúde do bairro Vosocris, como rachaduras nas paredes, desabamento de forro, mofo nas paredes e péssimas condições de ventilação. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, com a palavra o vereador proponente, o vereador Edson Luiz
do Nascimento. Paiol. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui na galeria. Senhor presidente, eu fui chamado lá na unidade de saúde do Vozocris e as fotos falam por si, né? E adentrei, aquela sala ali é a sala da enfermeira onde ela faz os procedimentos. A lâmpada, ela está com esparadrapo, tá? Foi colocado esparadrapo. Enfim, ela está numa situação bem caótica. Sabemos que é uma promessa do governo, né, de construir a UPA logo ali próximo, no campo do Catarinense. Só que, enquanto não constrói a UPA, ali tem várias pessoas que adentram esse recinto, né, e com perigo, com risco. Vai lá tratar a saúde e acaba saindo de lá, pior ainda. Então, gostaria que a Secretaria de Saúde, e aí, senhor líder do governo, gostaria que pedisse a Secretaria de Saúde para que desse uma olhada com carinho lá, fizesse um paliativo lá, até que saia a construção da UPA, né? Sem falar que estamos lá também com falta de médico, enfim. Então, mas a nossa preocupação, por enquanto, é aquilo ali, senhor presidente. Gostaria que os caros colegas aprovassem esse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 140, 2019, autor Edson Luiz do Nascimento. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe, considerando o esgoto a céu aberto nos fundos do Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Mana, quando esse problema será resolvido e qual a previsão da canalização desse esgoto. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, ali no Parque dos Imigrantes, foi construído o Parque dos Imigrantes, e fica na lateral do Parque dos Imigrantes, tem uma vala de esgoto a céu aberto. E ali houve um compromisso do nosso prefeito de, ao inaugurar o Parque dos Imigrantes, iria também drenar aquele valo. E está lá a céu aberto, fica atrás de umas residências, inclusive tem uma igreja evangélica lá, muito bem frequentada, e que as pessoas passam por essa dificuldade com esse odor, e sem contar as casas que fica bem no fundo das residências, e não dá nem para fazer um quintal, não dá nem para... Então a gente foi chamado lá nessa comunidade, tá? E eles pediram para que a gente fizesse um requerimento solicitando e cobrando do prefeito para que fizesse essa drenagem lá. Gostaria de pedir aos pares que aprovassem esse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 136 de 2019, autor Jair Augusto Alexandre. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando serão restauradas as seguintes ruas: a Rua Nilo Peçanha com Domingos Neto, Lodovico Mangili, Pinheiro Machado, Acácio Vilaim, Mária Rúbia Fontana Mendes, Epitácio Pessoa, Ezélia Galim. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 141 de 2019, autor Jair Augusto Alexandre. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe previsão para a manutenção da parte elétrica da Escola Municipal Giacomo Búrigo, cujas caixas de energia estão submersas
devido às fortes chuvas que atingiram nossa cidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 230 de 2019. Autor, Ademir José Honorato. Assunto, limpeza, patrulhamento e colocação de material adequado na rua José Martinho Teixeira, Vila Maria. Indicação número 231 de 2019, autor Ademir José Honorato. Assunto, limpeza e patrulhamento e colocação de material adequado na rua Pedro Liberato Pavei, acesso ao Case Sul, São Domingos. Indicação número 232 de 2019, autor Aldinei João Poterec. Assunto, pintura da faixa de pedestre de frente ao Mercado Manente, localizado na Avenida Cocal, bairro Mina União. Indicação número 233 de 2019, autor Aldinei João Potelec. Assunto, reparos no sistema de iluminação pública localizada na rua Líbero João da Silva, entrada do bairro Verdinho. Indicação número 234 de 2019, autor Zário José Casagrande. Assunto, manutenção, patrulhamento e colocação de material adequado na rua Luiz Guidim, bairro Linha Anta. Indicação número 235 de 2019, autor Zário José Casagrande. Assunto, estudo para a otimização do tempo de abertura do semáforo existente de frente ao Nações Shopping, sentido Içara, a fim de facilitar o acesso daquele estabelecimento. Indicação número 236 de 2019, autor Zário José Casagrande. Assunto, estudos visando o prolongamento da linha de ônibus do Amarelinho do Terminal da Próspera até o Nações Shopping. Requerimento número 142 de 2019, autor Ademir José Honorato. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando a resposta ao requerimento número 03 de 2019, que não condiz com o local questionado, conforme a resposta ao desassoreamento teria sido realizado em 2018 no Rio e não no canal localizado na rua Beira Rio. Então, quando será realizada a dragagem e limpeza de aproximadamente 200 metros do canal na rua Beira Rio, localizada às margens da rodovia Gabriel Arnes, até a rua Mãe Luzia, no bairro São Roque. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanham aqui em casa, nas galerias, né, e também via Facebook. Até só para, fazendo aqui, confundiram o pedido, né? Eu pedi para limpar dali da comunidade da rua do Beira Rio, né, passando pela rodovia Gabriel Arnes, né, e indo ao Rio Mãe Luzia. Então são 200 metros ali para fazer a limpeza. A resposta, como vocês viram, né, foi feita um pouco de leitura, foi enganado, né, então eles se referiram, sim, com fotos e tudo mais, do Rio Mãe Luzia, né, então naquele ponto, naquela região, mas sobre a limpeza do rio. E eu pedi foi do que chega até o rio. Para quem não sabe, é aquele rio ali que até o prefeito andou de barco, tudo certinho ali, então ele ainda está bom, ainda está navegável e limpo, é só o acesso para chegar ali. Então, até só para avisar que nós estamos lendo as respostas dos requerimentos, sim. Estamos atentos a tudo. Muito obrigado. Peço aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 237 de 2019, autor Antônio Manuel. Assunto, pavimentação da rua Campina Verde, bairro Dembosque. Indicação número 238 de 2019, autor Antônio Manuel. Assunto, pavimentação da rua Francisco Starkowski, bairro Dembosque. Indicação número 239 de 2019, autor Antônio Manuel. Assunto, pavimentação da rua Santa Rita, bairro Dembosque. Indicação número 240 de 2019, autor Valmir D'Agostinho. Assunto, pavimentação de diversas ruas localizadas no bairro Próspera. Requerimento número 143 de 2019, autor José Paulo Ferrarese. Assunto,
Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações diante da situação em que se encontra a Unidade Básica de Saúde, Centro. Primeiro, quantos profissionais são necessários para atender a demanda da unidade? Favor especificar cargo e número respectivamente. Segundo, quantos números são disponibilizados por dia? Terceiro, quantas receitas médicas são autorizadas no mês? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Paulo Ferrares. O senhor dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, ao Anderson de Jesus que nos acompanha aí. Seja bem-vindo a essa casa, a todos que nos assistem pela TV Cidadã e também pela internet. Senhores vereadores, eu acho que todos os vereadores, a sociedade vem acompanhando a situação da Unidade de Saúde Central da nossa cidade. Na semana retrasada foram entregues 24 números para uma unidade que nós temos aí mais de 30 mil pessoas que são atendidas na Unidade de Saúde Central. São 10 bairros, senhores vereadores. E nessa semana eu fiquei um dia ali, na parte da manhã, na parte da tarde, acompanhando o atendimento das pessoas. Ali chegava senhores com 80 anos, 85, 88 anos, tentando viabilizar uma consulta para pegar seus medicamentos. E, na verdade, ali está sendo marcado, eles tentavam encaixar senhores e senhoras acima de 80 anos. Mas isso para daqui 15 dias. Olha só, se o senhor e a senhora já estiveram ali pela terceira vez e não conseguiram o número para consultar, então eles teriam que aguardar mais 15 dias ou entrar na fila naquela noite. E isso tinha um senhor, 1h da tarde, o seu Valmor, 1h da tarde, ele estava ali para já aguardar o número para o dia seguinte. E isso me deixou tão irritado que acabei ficando ali, acompanhando e voltando à noite, às 4h da manhã, para acompanhar a fila. Cheguei ali, às 4h da manhã, tinha ido para casa já mais de 30 pessoas. E eles já estavam contando. Eu solicitei que eles contassem, e eu cheguei e começamos a acompanhar. Foram mais de 90 pessoas que retornaram para suas casas, senhores vereadores, sem conseguir um número. E foi entregue para as pessoas que estavam ali 44 números. Então, por isso esse requerimento. Solicitando à secretária, ao governo municipal, quantos médicos são necessários? A própria direção da unidade diz que é necessário 6 médicos para dar conta do recado. 6 médicos. Tinha 3 e ainda não era suficiente. Então, para ter um atendimento aí, né, para as pessoas, era necessário 6. Mas que venha 3. Hoje nós temos um que atende 44 consultas essa semana. Mas tive uma reunião com a secretária na sexta-feira, ela me atendeu, ela disse que estava se fazendo um contrato de emergência que ia atender mais 44 números essa semana aí na unidade. Então as pessoas que precisariam, chegariam na unidade e tentavam encaixar nesse médico que vai trabalhar mais um dia e meio ali no contrato de emergência. Mas é necessário sim, o governo municipal dá uma atenção especial, não só para a unidade central, porque a gente começa a acompanhar, levantar os problemas, nós percebemos, e eu liguei para várias unidades hoje, as próprias enfermeiras dizendo que nós temos as unidades, a partir do dia 20, não tem mais cota de exames, os pacientes que consultam a partir do dia 20 têm que retornar a partir do dia 1º de novo, não tem cota de exames, então não é só o problema dos médicos, tem vários problemas. Ali naquela unidade nós temos um banheiro ali, eu entrei no banheiro dos homens, não entrei no banheiro das mulheres, porque eu achei até meio, mas me deu vontade de pedir, mas não dá para entrar no banheiro, está interditado o mictório, é uma coisa que nem para... Nós vimos aqui a situação daquela unidade de saúde ali do Vozo Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes nem para animal. Tenho certeza que nós temos pessoas que têm animal, que tem um cantinho preparado, reservado, para um atendimento às vezes melhor. Não tenha dúvida disso. Em certas unidades de saúde, e ali eu percebi isso. Eu entrei na unidade, lá no
no banheiro, sinceramente, gente, não dá para aguentar. Então precisamos de atenção, é por isso que eu fiz esse requerimento e peço a aprovação dos senhores. Precisamos um olhar diferenciado do governo para nossas unidades. Em especial o requerimento é direcionado para a Unidade de Saúde Central, porque nós precisamos de atenção. Eu acho que está na hora de o governo ter um olhar para a saúde, e em especial para essas pessoas idosas que estão pegando fila aí à madrugada, pessoas com deficiências na fila para conseguir o número e, infelizmente, voltaram para casa sem conseguir. Esperamos que essas coisas se resolvam. Temos um processo seletivo, senhores, com apenas 3 vagas para médicos clínico geral. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhorita vereadora, né? Vereador Paulo, nós, da Comissão de Saúde, nós tivemos hoje de manhã uma reunião com a secretária Franciele, colocando essa situação do posto de saúde aqui, da unidade de saúde do centro. E eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência por esse requerimento. É importante nós sabermos esses dados aí a respeito da unidade. E entendemos também que nessa semana, justamente nessa semana, segundo a secretária Franciele, ali havia 3 clínicos geral. E 2 passaram num concurso, né, em outro concurso, e foram efetivados, porque estavam ali no contrato de emergência apenas 90 dias, não traz nenhuma estabilidade para o médico, então eles optam por um contrato maior que possa dar estabilidade. Por isso, então, também esse processo seletivo, que vai contratar mais clínico geral para suprir a demanda ali do posto central. Foi essa a explicação da secretária Franciele, passou para nós, né? Ela também está preocupada com essa situação, porque a reclamação tem sido muito grande, até porque essa unidade de saúde atende uma população maior, são 10 bairros que estão concentrados aqui na unidade do centro, e sem dúvida nenhuma o nosso papel como vereador, e principalmente agora na Comissão de Saúde, é cobrar da secretária. Nós estivemos ali cobrando, porque vai precisar de um esforço maior até chegar ao processo seletivo, que vai se dar só em maio, e o contrato só a partir de junho. Até lá a população fica doente, precisa dos médicos ali, precisa do atendimento. Então nós solicitamos à Comissão de Saúde, solicitamos o empenho da secretária, né, para tentar contratar um clínico geral, né, para poder dar esse atendimento que hoje é muito precário, né, é precário mesmo, numa unidade que atende mais de 30 mil cidadão aqui, que engloba 10 bairros. Então, nós solicitamos no dia de hoje, só para esclarecimento a todos, em relação até o que saiu na imprensa hoje, nós tivemos cobrando da secretária o empenho dela, o esforço dela, para que ela possa realmente, nesse período até o processo seletivo, contratar, fazer um contrato de emergência, né, atrás de um clínico geral, para poder atender essa demanda que é grande aqui na área central. Era isso. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite mais uma vez a todos. Não, realmente esse problema é seríssimo, e essa casa já vem desde o início dessa legislatura, e vocês observem bem, no começo nós começamos a cobrar os exames, as cirurgias que estavam sendo represadas, e hoje nós estamos falando de falta de requisição. Ou seja, além de não ter sido resolvido o problema das cirurgias eletivas que se acumulam e se perde dinheiro com novos exames, hoje nós estamos falando de requisição.
Então, toda essa cobrança que nós fizemos, na realidade, houve uma regressão. E não só esse problema do centro, que é seríssimo. Você vai lá no bairro Colonial, por exemplo, tinha um médico que atende com 30 números, uma população de 1.200 pessoas. Não vai atender nunca. E outra questão que tem que ser colocada em pauta é a seguinte: por que os médicos não aderem ao município de Criciúma? Uma razão muito simples: a questão da remuneração, que passa a ser a não ser uma remuneração atraente. Porque você contrata os médicos recém-saídos da faculdade, eles se habilitam a fazer a residência. Nós contratamos um médico lá para essa região da Colonial, que ficou 15 dias, porque foi aprovado numa residência. Então, vários saíram para a residência. Então, tem que ser atrativo também para o profissional. E, convenhamos, né, o time da Secretaria de Saúde está muito lento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paiol. O senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos assiste, em cima desse requerimento, vereador, quero parabenizá-lo. Eu acho que a nossa secretária de saúde não visita os postos, né? Não pode, né? Eu acho que não tem ninguém visitando os postos de saúde. Não pode, né? Porque tu depara com tanta calamidade, falta de médico, e aí, às vezes, tu ouve a nossa secretária de saúde falando nas rádios, parece que ela é de outro planeta, porque ela bota a culpa na pessoa que não vai à consulta e não desmarca. Parece que a culpa da saúde está só nessas pessoas que não desmarcam a consulta. Eu não faço parte da comissão de saúde, eu faço parte da comissão de obras, mas a comissão de obras, quando nós saímos, nós convidamos todos os vereadores. Eu gostaria que a comissão de saúde, quando saísse em diligência, assim, também convidasse todos os vereadores, para a gente ir junto. Mas levar a secretária junto com nós. Levar a secretária de saúde junto, para a gente mostrar na verdade. Senhor líder do governo, e aí quando você pede para a gente aprovar projetos rápidos aqui, nós estamos sempre com o senhor. Então está na hora do senhor também nos abraçar e pedir para a secretária de saúde para andar com nós nos postos de saúde pela mão, para nós mostrarmos a realidade. Porque eu acho que ela não vai nos postos de saúde. Paulo, parabéns mesmo, né? E aí eu comungo com o vereador Júlio também, não é atrativo o que se paga para o médico aqui, mas eu também acho que, talvez eu até vou falar besteira agora nesse microfone. Será que esses alunos que estão fazendo medicina com a bolsa da PMC, será que não daria para fazer uma contrapartida? Eles que ganham essas bolsas, eles cederem 5 anos, sei lá, enfim, ceder para o município enquanto pagam as bolsas? Enfim, eu acho que deveria de estudar isso, se não dá, porque a prefeitura dá a bolsa PMC para fazer a medicina, e aí, em contrapartida, ficaria ali cedendo o espaço, trabalhando nas unidades de saúde. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 241/2019, de autoria do vereador Paiol, assunto pavimentação da rua Pedro do Livramento Mota, bairro Vila Macarini. Indicação número 242/19, de autoria do vereador Paiol, assunto pavimentação da rua Antônio Macarini, bairro Vila Macarini. Indicação número 243/19, de autoria do vereador Paiol, assunto pavimentação da rua Amabile Massorana Bonfante, bairro Vila Macarini. Indicação número 244/19, de autoria do vereador Paiol, assunto pavimentação da rua Bento Mota da Silva, loteamento Las Vegas. Requerimento número 144/19, de autoria do vereador Paiol, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando será notificado o proprietário do Campo do Catarinense, devido ao matagal que se encontra ao redor, principalmente na rua Francisco de Assis Macarini, localizado no distrito Rio Maina, bairro Vosocris. O requerimento está em discussão.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Paiol, o senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, fiz esse requerimento, senhor presidente, em cima da questão do campo do Catarinense, para ver, e que agora não é mais do município, porque foi vendido. Então que seja notificado o proprietário, porque ele comprou aquela área ali e está ali abandonada. Tanto o espaço físico dentro, trazendo transtornos, vandalismo, né, como também nas laterais. A rua está se fechando, né, então que seja notificado o proprietário desse terreno para que faça as devidas limpezas. Eu acho que a prefeitura tem que fazer essa cobrança. E aí eu já estendo também esse requerimento, senhor presidente, a todos os terrenos que foram vendidos agora pelo município, nas comunidades, que para pavimentação de rua, perfeito, eu acho que é um projeto interessante esse projeto do prefeito, né? Mas tem que, as pessoas que compram, os proprietários, tem que limpar, tem que deixar o requerimento limpo, né? Tem que deixar o requerimento, não, tem que deixar o terreno limpo, né? Então, trouxe essas imagens aí do campo do Vozocris, que é conhecido por todos, para ver, né? Que tendo foto, não precisa nem falar, né? Então eu peço aos caros colegas que aprovem o requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 245/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto, instalação de assentos para a parada de ônibus de frente ao número 460, localizado na Avenida Metropolitana, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 246/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto, reparos na pavimentação asfáltica na rua 235, de frente ao número 113, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 247/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto, reparos na pavimentação asfáltica da rua Rosalina Locke Fortuna, esquina com a Roberto Cândido, próximo ao número 147, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 248/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto, recolocação de placa de lombada de frente ao supermercado União, localizado na Avenida Cocal, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 249/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto, patrulhamento e colocação de material adequado na Avenida Santa Bárbara, bairro Vila Belmiro. Indicação número 250/19, autor vereador Aldinei Potelec, assunto, patrulhamento e colocação de material adequado na rua Friedrich Engels, bairro Progresso. Indicação número 251/19, autor vereador Aldinei Potelec, assunto, limpeza com roçada de vegetação ao redor da Escola Municipal Adolfo Bach, localizado na rua Pedrinho João Antônio Jerônimo, bairro Progresso. Indicação número 252/19, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto, patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Vinícius de Moraes. Requerimento número 145/19, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe projeto para uma ponte de concreto na rua Antônio Macarini, bairro Vila Macarini. Caso positivo, qual a previsão para execução? Caso negativo, há possibilidade de elaboração de projeto da construção da mesma? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 253/19, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto, roçada e limpeza na praça de frente à Unidade Básica de Saúde, bairro Progresso. Indicação número 254/19, autoria vereador Salésio Lima, assunto, que sejam providenciadas diversas melhorias na rua Martinho Brunelli, bairro Mina União, Morro da Cruz. Requerimento número 146/19, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa o seguinte, em relação aos motivos das cobranças das elevadas taxas de juros nas operações de crédito na modalidade de empréstimo consignado e crédito pessoal dos aposentados, o que compromete sobremaneira a renda dos beneficiados do INSS. Quando acontecerá a fiscalização em todas as financeiras do município de Criciúma, a fim de verificar as taxas de juros praticadas e apresentar no prazo legal para esta Câmara de Vereadores?
Quais as financeiras que operam nas modalidades acima na cidade de Criciúma, suas taxas de juros e a quem estão vinculadas? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, só para elucidar esse requerimento aqui, a qual já peço antecipadamente a aprovação de todos os vereadores e vereadoras, ocorre que nós temos em Criciúma algumas financeiras vinculadas a instituições bancárias que operam taxas de juros na ordem de 20% ao mês. Pasme! 20% ao mês, não é o ano, é o mês. Tem operadoras que operam naturalmente taxas de juros na taxa de mercado, informado pelo Banco Central. Ok? As taxas dos empréstimos consignados, vereador Paulo Ferrarese, elas são taxas bem menores. Pode na ordem de 1, alguma coisa, até 2,5%. Eu estou me referindo que algumas financeiras estão utilizando das pessoas sem informação, que tem algum tipo de problema cadastral, estão praticando a taxa de juros de 20% ao mês. E não estão levando em consideração o que é pior. Realizam as operações de empréstimo na modalidade empréstimo consignado, e quando essas já estão comprometidas de acordo com 30% da sua remuneração, elas oferecem crédito pessoal. Crédito pessoal, ou seja, justamente para não aparecer no INSS o comprometimento de 30% da renda. Isso quer dizer que inúmeros aposentados, principalmente eu estou me referindo a eles, mas os servidores públicos também passam por isso, inúmeros aposentados, no final do mês ou no início do mês, quando recebem os seus vencimentos, os valores, em muitos casos, chegam a 10%, no máximo 20% do valor efetivamente recebido. Ou seja, mais de 70%, 80% da renda comprometida com empréstimos bancários. E aí o pessoal das financeiras, repito, não são todas, algumas financeiras operam com taxa de juros na ordem de 20% ao mês. E elas fazem um trabalho ludibriando o coitado do aposentado, daquele coitado que não tem informação, utilizando que aquele determinado valor vai ser creditado na conta, a taxa de juros vai ser estornada, estamos lançando a diferença, quando se vê foi uma grande armadilha, vereador Tita. Uma grande armadilha. Exatamente, já ganho pouco. Gente, é triste ver um aposentado no final do mês, no início do mês, no prazo do recebimento dos seus vencimentos, não receber mais do que 10% do efetivamente seu salário. Então, repito, esse requerimento, ele solicita um trabalho do PROCON para que faça um levantamento imediato daquelas que efetivamente estão operando normalmente, sem problema, e aquelas que estão utilizando de meios não muito convencionais para ganhar dinheiro fácil. Enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Então, assim, esse requerimento força essa situação. Eu espero, efetivamente, receber a lista daquelas empresas que intermediam as negociações com as financeiras ou com as instituições bancárias, a lista e as suas taxas de juros. Isso aqui é um crime contra a sociedade, que certamente será levada posteriormente ao conhecimento do Ministério Público, que tem esta prerrogativa. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 255/19, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto pavimentação da rua Tereza Moro Moreto, bairro Vila Macarini. Era isso, presidente. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 018/19, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que insere os artigos 4 e 5º do artigo 97 da Lei número 6.822, de 15 de dezembro de 2016, que institui o Código de Postura do Município de Criciúma. Tal medida, conforme justificativa referente à licença dos letreiros e anúncios, visa a adequação das já existentes de não proibir as franquias, tampouco penalizar, onerar os antigos comerciantes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. Dispensa de parecer das Comissões de Educação e de Fiscalização, bem como inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitados pelo líder do governo e aprovados por unanimidade, conforme os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão. Em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 020/19, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que altera as confrontações previstas no artigo 1º da Lei 7.408, de 28 de fevereiro de 2019. Dispensa de parecer e inclusão na pauta da ordem do dia dessa sessão, solicitada pelo líder do governo e aprovados por unanimidade, conforme artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão. Em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 021/19, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que modifica a Lei 7.409, de 15 de março de 2019. Tal medida se justifica, vez que na referida lei constatou as placas de veículo de forma errônea. Dispensa de pareceres, inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitado pelo líder do governo e aprovado por unanimidade, conforme artigos 112, 116 do Regimento Interno. Em discussão. Em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo, PLC-PE 01/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, e dá outras providências. Tal medida visa estabelecer o horário de funcionamento livre, de abertura e de fechamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços neste município. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 2 de abril, no ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.